Dr. Paulo Branco, médico proctologista, vídeo 5 da série, hein? Essa é bacana, porque envolve ponta do nariz. E tem um lugar que eu acho que a harmonização facial é muito bacana, é na elevação da ponta do nariz, que muda toda a estrutura estética de um rosto. Toda a estrutura, quando bem feito. Né? Se tem aquele rostão quadrado, não pode ter um rostinho fininho, ele fica perdido ali. Tem aquele rosto bacana, que você vê a ponta do nariz, né? Bacana. Vamos aqui da pergunta. Doutor Vinícius, muito bem. Logo na inspeção, quando você define se o melhor tratamento é pela correção estética ou pela cirurgia. Olhei, defini. Segunda, locais críticos, onde nunca deverá ser injetado substâncias. Olha, aqui é problemático, viu? A harmonização facial, ela estava indo maravilhosamente bem. Depois começaram a ser publicados com a internet as complicações. Exemplo, necrose de asa de nariz. Aí o negócio começou a balançar, né, porque existem bons profissionais e maus profissionais. Ele vai falar aqui onde não pode injetar, tá bom? E terceiro, como você faz a correção do dorso e elevação da ponta do nariz? Há uma relação entre esse caminho, o dorso e a ponta. Né? Então, como é que há essa harmonia? Como é que faz aquele dorso e eleva a ponta? Conta pra gente aí. Então, como de cara você define? É estético ou é cirúrgico? Como de cara que eu defino? Estético ou cirúrgico? O primeiro aspecto que eu levo em consideração para definir se eu vou encaminhar um paciente para cirurgia ou se eu vou fazer o que eu faço, que é uma rinomodelação, que é diferente de uma rinoplastia, que seria a cirurgia, tá? Primeiro é o que o paciente deseja no nariz dele, tá? Primeiro é isso. O que tu deseja no teu nariz? Ah, Vinícius, eu não quero que o dorso, a giba nasal, que é aquele osso que nós temos aqui, tá? Esse é o aspecto mais difícil do nariz, tá? Então, o que eu faço? O que a gente consegue fazer com a rinomodelação, seja feita com preenchedores, vamos dizer ácido hialurônico, que é o que eu utilizo quando eu utilizo, ou fios de sustentação para elevar o nariz. Nós elevamos a ponta do nariz, naquela elevação da ponta do nariz, tá? Que a nossa ponta do nariz ela cai pela reabsorção óssea da espinha nasal anterior, do osso do nariz. Na elevação, nós disfarçamos aquele osso que nós temos aqui em cima, tá? E a gente pode preencher o ângulo nasofrontal, que é esse ângulo que se forma entre a testa e o dorso do nariz. Quando eu levanto a pontinha do nariz aqui, ó, do meu paciente, eu toco no nariz dele e eu levanto a ponta e eu vejo que aquele osso é disfarçado, ou ele some, aquele nariz fica retinho, aí eu falo para ele, o teu nariz eu consigo deixar ele que nem uma cirurgia, tá? Que nem se fosse uma rinoplastia. Aí eu bato uma foto do meu paciente e falo, o teu osso vai ficar um pouquinho, o teu osso é demais, o teu osso ele é muito proeminente, para tu deixar o teu nariz retinho, tu teria que fazer uma remoção óssea, e isso só com a rinoplastia. Aí o paciente me fala, Vinícius, eu queria deixar bem retinho, então tu vai para um cirurgião plástico. Ah, Vinícius, não, do jeito que tu consegue fazer para mim, tá legal. Bom, então vem aqui e vamos fazer, entendeu? Esse é o limite do tratamento, nessa questão de levantar a ponta do nariz e disfarçar a giba, que é o osso. Quais são os locais, Vinícius, onde não pode injetar o produto quando você corrige o nariz? Eu corrigi o nariz. Então, o nariz é um local que está no triângulo perigoso da face, eu digo. Porque, como o doutor falou, depois que começou a aparecer alguns casos que a grande complicação, a complicação mais temida é a necrose da asa do nariz, necrose do dorso do nariz, que é uma necrose que ela é ocasionada por tromboembolismo. Um produto injetável, a gente injeta ele, pode injetar dentro de um vaso. Aquele vaso leva sangue, suprimento sanguíneo para um determinado local. No momento que tu injeta um produto ali, tu oblitera aquele vaso, não vai chegar sangue e aí ocorre a necrose se tu não souber reverter. É por isso que a minha forma de trabalhar, não estou condenando a forma de trabalhar de ninguém, no nariz é muito mais com fios
do que com preenchedores injetáveis. Tá? Eu trabalho muito mais com fios, eu procuro trabalhar pouco com preenchedor injetável, e quando eu trabalho com preenchedor injetável, eu não injeto ele em ponta de nariz, tá? Não injeto na asa do nariz e não injeto na glabela. A glabela é essa região entre as sobrancelhas, porque nesses locais passam muitos vasos calibrosos e vasos que levam sangue, inclusive, levam suprimento sanguíneo, inclusive, para o olho. Existem casos na literatura de pacientes que fez preenchimento daquela ruga da glabela aqui, que eu nunca preencho com preenchedor, eu faço preenchimento com fios, que ocasionou, inclusive, cegueira do paciente. Então, nesses locais, eu não injeto. Quando eu vou usar preenchedor injetável no nariz, eu utilizo no dorso, no ângulo nasofrontal ou na espinha nasal anterior, para simular aquele osso que a gente perdeu da espinha nasal anterior, bem justa ósseo, supraperiostal, a gente conversou da outra vez, tá? Entendi. Só fazendo um comentário em cima. Só fazendo um comentário em cima dessa tua segunda pergunta, o doutor Vinícius falou correto. É que os vasos que nutrem essa região são vasos terminais. É uma artéria terminal que nutre essa região glabelar, às vezes um ramo oftálmico para o olho, a asa do nariz. E se você bloquear esse vaso, é só esse vaso que nutre. Como é terminal, vai dar necrose, o tecido vai morrer. Entendeu? É uma situação grave, né, feita por profissionais que não estão preparados para fazer o procedimento. Quando você vê profissionais sérios, e eu fui envolvido com isso durante um ano e meio, com um profissional sério, nunca vi necrose de asa do nariz, a não ser curiosos, porque cá para nós o desvio tem que ser ruim para causar necrose de asa do nariz, seja com preenchimento, ele tem que ser ruim, seja com metacrilato, seja com ácido hialurônico, ele tem que ser ruim. Profissionais bons aprendem que é terminal, que você não vai mexer lá para não ter esse risco que é muito grave, tá bom? Vamos à terceira pergunta então. Doutor Vinícius, como você faz a correção do dorso e elevação da ponta? Essa eu quero ver, hein? Essa aí eu quero ver. E eu acrescentei uma coisa só para extrair, sugar tudo do cara mesmo. Vinícius, como você faz a correção do dorso e elevação da ponta do nariz? E eu acrescentei com fio, e já falou que preenchimento não faz muito, né? Com fio e com preenchimento. Então, que nem eu falei, eu trabalho muito mais com fio no nariz do que com preenchedor. Vamos dizer assim, quando eu quero fazer um trabalho, normalmente eu uso sempre fio no nariz e, se necessário, eu faço o refinamento com preenchedor. Essa é a minha maneira de trabalhar. Então, eu utilizo um fio com garra, que é um fio de PDO, tá? De polidioxanona, vou falar nele. Eu utilizo um fio com garra, eu entro na ponta do nariz e vou até o ângulo nasofrontal, até tocar no osso aqui. Vou com a cânula, quando eu removo, o fiozinho fica lá, o fio tem garras, eu levanto o nariz, do que eu levanto o narizinho, o fio está lá dentro, né, com garras, eu removo a cânula e essas garras mantêm o nariz suspendido. Perfeito? Ok? Entendi. Beleza. Aí eu vejo, dependendo do nariz, da queda, eu boto 1, 2, 3, 4 fios, beleza? Ok, o narizinho ficou suspenso. Se eu vejo que aqui preciso de preenchimento, ainda tem uma curvinha aqui, eu entro com um pouco de ácido hialurônico. Mas o principal, levantar a ponta do nariz, é a parte fácil. Manter a ponta levantada é a parte difícil. Porque o pessoal se esquece de que a gente tem a columela, que é essa parte do nariz aqui, ó. Tá? E essa columela, ela precisa de sustentação. Então eu toco aqui no nariz do meu paciente e eu vejo essa parte, ela tá molezinha, ela tem sustentação, ela não tem. E aí eu estruturo essa columela também com fios. Tem gente que estrutura com ácido hialurônico, que tá tudo bem, porque não é uma região crítica. Mas eu trabalho estruturando ela com fios também. Eu coloco o ácido hialurônico lá na espinha nasal se o paciente precisa. Vou mostrar um caso aqui para vocês de nariz. Tá? Vou mostrar aqui. Eu tenho alguns casos para mostrar para vocês que, assim, ó, nariz. Esse nariz aqui eu deixei ele como se fosse uma cirurgia. Esse nariz aqui era cirúrgico, a paciente não queria fazer cirurgia e eu melhorei um pouco, tá? Vou mostrar aqui. Bacana. Para aí. Vamos lá. Nariz tem bastante. Espera aí, vamos lá.
Essa paciente aqui é um nariz que ela queria bem levantadinho, ali, ó. Um nariz tranquilo de fazer, não tinha muito osso, percebe que não tinha muito osso para disfarçar aqui, né? Legal. Essa paciente aqui, o doutor, a gente fez o nariz e o lábio dela. Bacana. Vou mostrar pra ti aqui, ó. Essa aqui é a segunda sessão. Bacana. Olha só como muda o perfil de uma pessoa, um nariz e um lábio. Perfeito. Fantástico, fantástico, fantástico. Legal, né? Fantástico, fantástico, fantástico. Ali, olha o que muda o nariz, um lábio, uma pessoa que não muda o rosto da pessoa. Total, total, total. E Total. agora aqui, ó, vamos ver. A autoestima da pessoa, Bem, né? narizinho pra cima. Ah, tá louco. Essa pessoa aqui, essa moça aqui, ela tinha sofrido um acidente. Tá. Não estava feliz com o nariz dela. Peguei ali, botei um fiozinho, um pouquinho de preenchedor, ela ficou super feliz. Agora, um nariz, vou dar um exemplo pro senhor aqui. Nariz cirúrgico, tá? Nariz que eu falei de cara. Quando eu olhei a paciente, falei, o teu nariz é um nariz cirúrgico. E ela falou que ela não queria fazer cirurgia, queria melhorar um pouco. Eu, tudo bem. Aqui. Tá vendo? Tô vendo, perfeito. Olha o tamanho desse. Bom, melhorei um pouco, melhorou. Uma cirurgia ia deixar o nariz dela menor. Ia deixar o nariz dela talvez muito melhor do que isso, mas ela queria uma melhora. O que eu fiz? Levantei a ponta, disfarçou o osso, disfarçou. Claro, para deixar o nariz de acordo com o osso dela, teria que ser removido o tecido ósseo desse caso, a cirurgia. E o paciente queria uma melhora, não queria passar por cirurgia, ó, eu tenho um limite no que eu posso fazer para ti, o meu limite era esse aí. Beleza, ela ficou feliz. Verdade. Entendi, perfeito, muito bom, ficou muito bonito. O que mais que a gente tem aqui? É isso aí, ó, o narizinho tranquilo de fazer. Muito aqui, bacana, ó, muito elevação bacana. Com fios. Muito bacana. Elevação Tem um com caso fios. aqui que eu queria que você comentasse. Tem um caso, o nariz, a projeção, o cavalete. Tem uma paciente aqui, ó, esse caso aqui, que é um cavalete, o nariz muito grande, né? Qual o macete que se faz para esse nariz dar a sensação que ele diminuiu muito, né? Eu queria te fazer 3 perguntas, 3 situações eu queria. Eu sou uma mulher negra, tá? Eu cheguei no teu consultório, sou uma mulher negra. Tenho o problema da etnia, o nariz muito largo. A outra situação, eu tenho um cavalete muito pronunciado, muito. Cavalete que tá... Já vem o osso nasal, muito pronunciado. Né? O dorso muito pronunciado. Eu já vim do cirurgião, né? Então, como é que você atua? E no paciente que tem o queixo muito diminuído, se você associa com o preenchimento do queixo? Com certeza. Com certeza. O paciente tem um nariz proeminente, tá? E o queixo dele, em relação ao nariz, é muito retruído. O que eu analiso? O queixo desse paciente em relação ao resto do rosto, ele é retruído mesmo? Ou é o nariz do paciente que é muito grande para o rosto dele? Primeiro, tá? O queixo não, o queixo é retruído mesmo e o paciente não vai fazer uma cirurgia para diminuir o nariz, ele só quer disfarçar. Eu associo a rinomodelação, que é o que? Levantamento da ponta nasal, para disfarçar aquele osso, e associo com um preenchimento no queixo, tá? Um preenchimento de mento, para projetar aquele mento e a pessoa não ficar só com o nariz proeminente. Isso aí seria a harmonização. Tu está harmonizando, tu não quer destacar uma estrutura, tu quer harmonizar o rosto inteiro. Agora, o negro, a mulher negra. Exato. Mulher negra chega no meu paciente, um homem negro, reclamando muito da abertura nasal. Abertura nasal. Abertura nasal. Uma coisa que a gente tem que avaliar muito, que eu não falei aqui na rinomodelação, é a atividade muscular relacionada ao nariz. Existem músculos que abrem a asa do nariz, que a gente pode aplicar toxina botulínica neles. Existem músculos que baixam a ponta do nariz que a gente pode aplicar e deve aplicar toxina botulínica para a rinomodelação ter uma duração. Agora, se a pessoa tem um nariz largo mesmo, não é a musculatura, aí nós podemos fechar a aba do nariz com fios, quando possível, ou remover uma parte, que aí seria a remoção cirúrgica da asa do nariz, uma porção da asa, que o pessoal chama de alectomia, dá para fazer também. Porém, a gente tem que respeitar 2 coisas. A função primordial do nariz é a entrada de ar, né? É a respiração. Tu não pode querer, às custas
da respiração do paciente, fechar a entrada de ar, que é o principal do nariz. E aí tu tem que avaliar se aquele teu procedimento vai diminuir a entrada de ar, vai comprometer. Então a paciente tem que ter, além do nariz de tecido ser larga, ela tem que ter a narina larga, que ela vai te dar base para tu fechar aquilo ou não. Se ela não tiver, se ela só tiver tecido e não tiver a narina larga, aí tu tem que pensar no que vai fazer. E aí tem que, entendeu? Tu não pode querer ir muito contra um procedimento, pelo menos, de rinomodelação, que não é um procedimento cirúrgico invasivo, e contra a etnia de uma pessoa querer transformar, por exemplo, um nariz negroide num nariz oriental. É difícil, né? É difícil, né? O nariz da negra, que tem o problema da etnia, ele é muito difícil. Agora, um outro detalhe é que esse osso dorsal muito proeminente é impressionante como o preenchimento do dorso nasal e a elevação da ponta é fantástico, né? O indivíduo olha no espelho e fala, como é possível? Né? É fantástico. Como é possível, né? Parece uma mágica, né? Às vezes o pessoal não acredita que eu não fiz cirurgia de remoção óssea, mas assim, ó, é uma técnica que o pessoal chama de subtração por adição, porque tu adiciona um preenchedor para diminuir o nariz. É incrível. É a retificação do dorso, quando você preenche, né? Bem mesmo uniforme, ele dá a sensação de afinamento. Você leva a ponta, acabou. O nariz diminui tudo. Agora, uma pergunta só que eu quero te fazer, que não quer calar. Se eu te procuro no teu consultório, eu tenho um rosto quadrado e quero um nariz fino, tem harmonia? Um nariz fino no rosto quadrado? Nariz fino e um rosto quadrado. Eu tinha um professor que falava que não fazia, que o nariz fica perdido no rosto. Porque o nariz afina muito. Se o rosto é muito quadrado, tu não pode afinar muito o nariz. Se o rosto é muito quadrado, tudo é uma harmonia, né? Se o rosto é muito quadrado, tu não pode afinar muito o nariz. Se o rosto é muito quadrado, tu não pode ter um queixo muito reduzido, entendeu? Tudo tá conectado. Se o rosto é muito quadrado, tu tem que dar uma projeção para a maçã do rosto. Sabe onde eu vi muito quem gosta dessa harmonia? Eu trabalho muito com o público LGBT, os gays gostam muito desse tipo de harmonia. Do rosto quadrado com o nariz fino. Por motivos particulares dos gays. Tá bom? Entra no meu canal de vídeos, proctologista Dr. Paulo Branco, siga de atualização para receber os novos vídeos, muito bacana. Dá um like se gostou, com todo carinho o vídeo para você, tá bom? Ganhamos a placa aqui, muito feliz, viu? Obrigado, YouTube, muito feliz, me estimula muito a fazer mais vídeos para vocês. Manda a notificação, hein? Essas notificações eu mando para o Vinícius, manda para mim, eu mando para ele, tá bom? De harmonia facial. Proctologista Dr. Paulo Branco. Site Atlas, Paulo Branco, www.paulobranco.com.br, redes sociais, Facebook, Instagram, @proctologista. Gostou desse vídeo? Quinto? Bacana, né? Vamos apertar um pouquinho mais do Vinícius no sexto vídeo, mas não tem jeito, o cara sabe tudo de estética facial, tá bom? Um abraço.